Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Quero convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, 21, assim nos diz a santa palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. 22, disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? O 23 vai dizer, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Amém? Até aqui os amados podem se assentar, como já foi orado pela palavra, por tudo. Eu peço que os irmãos abram o coração verdadeiramente e fique atento naquilo que o Senhor quer ministrar sobre nossas vidas nessa noite, que é de suma importância. Até mesmo o irmão Caio, o segundo louvor que ele ministrou, quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor. Eu até brinquei com ele, falei, irmão, parece que você sabia do que eu estaria ministrando, porque a palavra vai falar sobre isso. Até o tema da mensagem é avalie o seu amor por Cristo. Sou eu que tenho que avaliar o meu amor. É você que tem que avaliar o seu amor por Cristo. Não é fulano A, fulano B, outra pessoa que vai avaliar. Mas é a gente olhar realmente para a gente. Será que realmente eu tenho amado o Senhor? Tanto que quando eu comecei o texto, eu vim com esse texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A importância de guardar os mandamentos. E nós vamos abordar 3 homens aqui no texto, aqui na Bíblia, que tiveram a vida transformada. Eles foram confrontados, mas tiveram a vida transformada e voltaram ao primeiro amor. A primeira pessoa que a gente vai estar falando é sobre Davi. Davi, a Bíblia declara que ele é homem segundo o coração de Deus. Ele sendo o filho mais novo de Jessé, ele estava o quê? No campo, apacentando as ovelhas do pai. Isso começa a falar em 1 Samuel, a partir do versículo 16. Hoje não vai ter sopinha para vocês não. Vocês vão ter que começar a estudar a Bíblia para poder ver cada textinho, só para poder instigar vocês, tá? Para vocês poderem se alimentar da palavra, querer ter fome e sede pela palavra. Até que a gente veio conversando no carro, como fala em Isaías, que a pessoa tem que ter fome pela palavra, tem que ter sede pela palavra. E é assim que a gente começa a conhecer mais do Senhor. Porque, na verdade, irmãos, é muito fácil a gente vir para o culto, como o pastor Sandro sempre fala, ficar com a boca aberta igual filhote de passarinho, só recebendo. Mas a gente precisa se alimentar da palavra. O Senhor ele requer isso da gente, Ele pede isso da gente. E como que a gente volta ao primeiro amor se a gente nunca conheceu a palavra? Você só pode voltar a algo quando você conhece. Quando você experimentou, viu que é bom, a gente vê até conversando no carro, voltar novamente. Você tem que voltar ali e beber novamente. Então, Davi, o homem que foi considerado segundo o coração de Deus, ele estava o quê? Ele estava apacentando as ovelhas do pai. E o Senhor mandou Samuel e ungir o novo rei de Israel, porque ele já tinha esquecido, ele não queria Saul mais, porque Saul tinha transgredido o que ele tinha falado. Samuel foi lá para poder ungir um novo rei. Só que ele foi olhando para os mais robustos. O que o Senhor falou para Samuel? Samuel, você vê como o homem vê. Você não está vendo como eu estou vendo. Veio os filhos todinhos de Jacó, foi vindo, e faltou um. Ele falou, ainda falta um. E ele falou assim, cadê o outro filho? Ele falou, está no campo, apacentando. Ele falou, não, a gente só vai sentar para se alimentar quando esse seu filho estiver aqui. Davi veio. E o que aconteceu? O Senhor falou para Samuel, é esse aí.
pode ungir. Davi, ele foi ungido, mas até então ele só assumiu o reinado quando o Senhor falou: agora você vai assumir o reinado. E quando Davi, todo mundo estava, Golias, ele veio o quê? Ele veio desafiando o exército, o povo de Deus, e ninguém queria enfrentar ele, e o que Saul falou: poxa, ninguém quer enfrentar ele, eu não vou enfrentar também. Davi falou assim: não, meu rei, eu vou enfrentar ele. E quando Golias olhou para ele: quem é esse mosquitinho? Quem é esse pirralhinho que quer me enfrentar, eu sendo homem de guerra? Ele falou: quem é esse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Porque ele sabia que não era ele que estava indo. Davi sabia que não era ele, mas era o Senhor que estava indo por ele enfrentar aquela guerra. Davi, ele venceu Golias. E olha o que é lindo: Davi, quando era pastor, Davi, quando era pastor de ovelha, ele protegia as ovelhas. Ele cuidava, tanto que ele declara que, quando ele falou para Saul: eu tirei a ovelha da boca de leões, as ovelhas do meu pai tirei da boca de leão, defendi dos ursos. Ele protegia as ovelhas. Só que aconteceu algo complicado na vida de Davi, que nós precisamos se atentar. Davi, sendo rei, ele deixou de ir para a guerra naquele ano, que era obrigação de todos os reis ir para a guerra. E o que Davi fez? Davi ficou em casa descansando, coisa que não era para ele fazer. E ele foi o que? Para a janela do palácio. E ele vai e vê uma mulher se banhando. E aquilo ali, o que aconteceu, fez Davi se atentar, porque o pecado, a primeira coisa que vem o quê? Vem pelos olhos. Davi olhou, cobiçou aquela mulher, se atentou para ela: eu quero ela, eu sou rei, eu posso. E o que aconteceu? Mandou pegar aquela mulher para ele. Ele se deitou com aquela mulher e se contaminou e se prostituiu com aquela mulher. Ele pensando que iria o quê? Estaria fazendo escondido. Só que de Deus não se esconde nada. Não adianta nada que a gente faça encoberto dos homens. Deus, ele está vendo tudo. Ele vê tudo. Essa semana eu estava até conversando na terça-feira, exatamente, estava conversando numa confraternização que eu fui com alguns irmãos, e eu falando para alguns jovens que não adianta a gente pensar que está fazendo as coisas escondido, que não está fazendo, porque Deus, ele está vendo tudo. Eu falei assim: vocês pensam que vocês estão fazendo algo escondido dos seus pais? Vocês não estão fazendo. Os pais de vocês sabem, porque Deus, ele está vendo. Deus vê tudo o que vocês estão fazendo. Então Davi, ele se escondeu, ele não confessou o pecado dele. Precisou ir um profeta na casa dele para poder confrontar, porque o profeta não quis saber que ele era rei ou não, que ele tinha um mandato. Deus mandou ele confrontar Davi. Natã foi lá e contou fez uma ilustração para ele. E Davi falou: este homem, quando ele falou que se uma pessoa tinha uma única ovelha, e chegou uma pessoa lá para poder visitar, ele mandou pegar aquela ovelha da pessoa, mandou matar para poder celebrar aquele rei que estava lá. Davi falou: esse homem tem que morrer. Só que o que Natã falou para ele: esse homem é você, Davi. Nesse exato momento que Natã falou para ele, ele falou: nossa, eu falhei, eu errei, eu pequei contra o meu Deus. Aí cai a ficha do quê? Quero voltar ao primeiro amor. Aí que ele cita o salmo, um dos salmos lindos, Salmo 51, que fala até no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele pediu: Senhor, eu não quero sair da tua presença. Ele
fez muitos outros salmos que é lindo. Ele, deixa eu só aqui, o Salmos 27:4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o seu templo. Olha que coisa linda. Ele, quando ele se converteu verdadeiramente, quando ele foi transformado, ele desejava estar na casa do Senhor. Hoje, irmãos, muitas pessoas não têm mais desejo de estar na casa do Senhor. São poucas pessoas que se disponibilizam a querer vir, chegar cansado do trabalho. Pô, Rodrigo, você fala assim, mas eu estou cansado, cara. Pô, você não sabe como é que meu corpo está um bagaço. Não, meu irmão, eu sei que você está cansado. Eu sei muito bem que foi luta. Mas, irmãos, não tem nada mais prazeroso quando você chega na casa do Senhor e você é restaurado. Amém. Você é renovado, você sente nitidamente o Senhor te tratando, o Senhor, Ele te curando. É nítido, irmão. Assim, a pessoa assim, tem que ser muito, assim, tem que estar muito nesse, para ela não perceber que Deus está cuidando dela, que Deus está restaurando, que o Senhor está tirando um grande fardo de cima da vida dela. Às vezes ela passa a semana toda atribulada, passou uma semana toda cheia de problema, mas quando ela chega na congregação do justo, que ela está junto com os irmãos, chega um irmão, olha para ela e fala, irmão, deixa eu te dar um abraço. E aquele abraço te renova, aquele abraço te restaura. Irmãos, muitas pessoas não têm mais prazer de sentir isso. Muitas pessoas se contentam simplesmente em estar assistindo culto online. Irmãos, culto online é bom. Não vou dizer que não é bom, culto online é bom, mas para quem não pode vir, quem tem problema de saúde, está no hospital, é bom. Mas para a gente que tem como vir, a gente tem que se esforçar. A gente tem que priorizar estar no culto, como a gente veio conversando. Irmãos, poucas pessoas pregam sobre a volta de Jesus. As pessoas não querem saber mais disso, porque não dá ibope, entendeu? Não enche igreja. Quando você vai falar que tem que se arrepender, a igreja fica vazia. Quando você começa a pregar sobre pecado, a igreja fica vazia. Por quê? Porque não dá ibope. Imagine se Natan não confrontasse Davi. Todo confronto é bom. O confronto não é para matar a pessoa. O confronto é para restaurar, é para trazer a pessoa novamente para a presença. Só que as pessoas não querem ser confrontadas. Olha o que ele fala também, Salmos 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, a gente tem que ser grato, muito grato mesmo, por poder ter o privilégio, como o pastor Sandro falou em uma das últimas mensagens, nós temos o privilégio de poder estar congregando, ver os nossos irmãos que tem que estar congregando escondido, porque a perseguição é muito forte para eles, e a gente tem a liberdade. Aqui, por exemplo, aqui para a gente pode cultuar quinta-feira, pode cultuar domingo pela manhã, pode cultuar domingo à noite, mas muitas das vezes não quer vir nem quinta, não quer vir nem domingo de manhã, nem quinta à noite. Por quê? Perdi a vontade de estar congregando. É muito longe. Amados, para ser sincero, pode ter do lado da casa, a pessoa não vai, porque já caiu no comodismo, já ficou acomodado, entendeu? Porque não sente mais prazer em estar amando o Senhor. Eu amo Jesus, mas eu não quero estar na igreja não. Então você não ama Ele, porque se você não ama a igreja, você não ama Jesus, porque Ele não morreu somente por você. E Ele pede que a gente possa estar congregando. Ele pede que a gente possa estar junto como família.
Porque igreja é isso, é família, é um sentir a dor do outro, como foi até no estudo na terça-feira, que até a pastora Fabiana citou Provérbio 18:1, o tolo se insurge como ele quer ficar isolado. Provérbio 18:1, não tem como eu ser igreja sozinho, irmãos, porque eu preciso estar com vocês, eu preciso da ajuda do meu irmão, porque se eu estiver sozinho, eu vou tropeçar, se eu estiver sozinho, eu vou desistir, eu vou parar no meio do caminho. Então, a importância da gente estar junto, de estar caminhando, porque se um cair, o outro vai levantar, o outro vai ajudar, o outro não vai deixar de desanimar. Então eu falo para vocês que estão presentes aqui, vocês que estão acompanhando aí online, os que vão acompanhar futuramente, se assim Deus permitir, não fique em casa, para com isso, para de querer se isolar, para de querer também se viver de vitimismo, se fazer de vítima. Entenda, você e eu precisamos ser confrontados pela palavra. A gente precisa ser transformado, ter o caráter de Cristo. Precisamos ter o caráter de Cristo. Precisamos ser imitadores dele, entendeu? Precisamos imitar o Senhor em tudo precisamos ser imitador de Cristo e não deixar de estar buscando a presença dele. A gente começou falando sobre Davi. Davi, ele pecou, foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que buscou fazer as coisas para o Senhor, mas caiu em pecado. Só que ele não morreu no pecado, porque ele foi confrontado e voltou para a presença. A segunda pessoa que a gente vai estar falando é sobre Pedrão. Rapaz, Pedrão, bênção, grande apóstolo do Senhor. Pedro, homem de Deus, homem que viveu sobrenatural, o homem que não media nada, não tinha, como a gente fala, não tinha papa na língua, era o primeiro que se colocava de frente, o que teve a revelação de quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor fala para ele: Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi homem que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. Olha que revelação linda. Pedro, por mais que ele se colocasse sempre de frente, ele não tinha medo de nada, tanto que quando os soldados vieram para prender Jesus, o que aconteceu? Pedro, ele foi e cortou a orelha do soldado. Pedro, não precisa disso. Aquilo ali com certeza deve ter irado Pedro. Falou: Senhor, mas como pode isso? As pessoas vêm te prender, quer te prender, eu estou te defendendo, o Senhor ainda salva ele, sara ele, ainda endireita a orelha dele. Só que Jesus fala para ele: Pedro, tu não sabe de que espírito eu sou, tu não sabe de que espírito eu sou. Jesus foi ali, curou a orelha de Malco, porque era necessário que tudo acontecesse conforme a vontade, porque não pode quebrar aquilo que Jesus veio cumprir, aquilo que ele veio trazer para a humanidade. Só que Pedro, ele quis o quê? Antecipar, quis o quê? Não deixar Jesus cumprir aquilo ali. E algo que ele falou também: Senhor, eu jamais te negarei, mesmo que todos te neguem, eu jamais vou te negar. Cuidado com aquilo que você fala. Temos que ter muito cuidado, porque nós somos provados pelas nossas palavras. E algo interessante, Davi deixou de ir para a guerra, ficou em casa, ficou no palácio e viu aquela mulher se banhando na Betseba. Ali ele entrou em pecado. Jesus, quando foi preso, foi levado lá para o Sinédrio para poder ser julgado. E tinha várias pessoas lá fora, sentadas, conversando.
Pedro estava ali sentado com eles, porque ele estava do lado de fora, e João tinha entrado, só que João entrou e chamou ele, botou ele para dentro, porque ele era conhecido das autoridades ali. E Pedro estava sentado na fogueira, se esquentando. Guarda isso, ele estava sentado ali, sentado na fogueira, se esquentando. Ele negou Jesus em uma fogueira. Grava isso. Ele estava ali sentado, se esquentando com eles ali. E veio as pessoas ali, tu também estava com ele. Ele não, de maneira nenhuma, eu não estava. Não, tu fala como ele. A tua voz te condena. Não estava mesmo. E como falaram a terceira vez, ele começou a espraguejar. Tem alguns pregadores que falam que ele começou a xingar. Não, você está maluco. Eu nunca estava com ele, não estava mesmo. O galo vai e canta, porque Jesus já tinha falado, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Não, eu não te nego. O meu amor pelo Senhor, lá em cima é top. É aquele amor, como um certo pastor fala, o meu amor por ti, Senhor, é aquela Brastemp, entendeu? É top demais o meu amor por ti. Pedro, não vai não. Porque ele estava sofrendo pressão das pessoas ali. Eu te faço uma pergunta: como você tem lidado com as pressões da vida? Nós temos negado a Jesus nas pressões da nossa vida. Nós temos motivo para a gente deixar de congregar? É motivo para a gente deixar de amar os nossos irmãos com as pressões que vêm sobre a nossa vida? Imagine Jesus olhando, filho, isso aí que você está passando é motivo para você poder parar? Isso é motivo para você retroceder? Avalia tudo que eu estou passando por você. Avalia tudo que eu estou enfrentando. É motivo mesmo para você voltar atrás? Cuidado, irmãos, com como você vai lidar com as pressões que você tem passado na vida. Ali, Jesus, ele é crucificado. Ele é levado, crucificam ele. Só que vem algo lindo. Após o 3º dia, glória a Deus, aleluia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Pedro pensou que tinha tudo acabado para ele, que, nossa, acabou. Vou voltar a pescar. Vou voltar para o mar alto. Só que detalhe, como ele ressuscita, as mulheres souberam que Jesus tinha ressuscitado, porque elas viram. E uma delas, Jesus fala assim, fala para os meus discípulos e a Pedro, que eu vou para Jerusalém, lá eu vou encontrar com eles lá. Aí aquela notícia chega como para Pedro. Rapaz, o que eu fui arrumar para mim? Ele vai me pegar agora. Ele vai me pegar agora. Só que não, porque Jesus queria restaurar ele. Jesus contava com ele, e algo que é lindo na restauração que Pedro fala em João 21, quando Jesus fala para ele, detalhe, lembra que eu falei da fogueira, que ele estava se esquentando com os pecadores ali, ele negou Jesus, e como Jesus estava na praia, o que tinha ali? Tinha uma fogueira, onde tinha um peixe, eles estavam comendo. Nessa fogueira, Pedro é restaurado. Em uma fogueira, ele nega. Ele estava com pecadores. Ele negou Jesus com os pecadores ali. Mas quando ele estava com os discípulos, diante de uma fogueira,
Ele não teve como negar. Ele não teve como negar. Ele teve que falar assim: o que eu fui arrumar para a minha vida? O que eu fui fazer para a minha vida negando o Deus Todo-Poderoso? Quantas revelações eu tive dele. Eu andei sobre as águas com ele. Eu vi ele ressuscitar várias pessoas. Eu vi ele curar várias pessoas. E como eu pude negar? Mas entenda de uma coisa: mesmo que você negue, Jesus ainda quer te restaurar. Jesus ainda quer te trazer para a presença dele. Porque ali Pedro, ele foi o que? Totalmente transformado. Pedro, ele foi totalmente restaurado. E Jesus fala: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Senhor, me ajuda a te amar. Nessa noite o Senhor fala para cada um de vocês: filho, você realmente me ama? Permanece comigo. Filho, filha, você me ama? Independente da tua dor que você está sentindo, independente da dor que você, do momento que você está enfrentando, continua comigo. Está doendo? Continua comigo. Ali, amados, Pedro, ele foi restaurado, ele foi totalmente mudado. E olha como é lindo a transformação de Pedro. O livro de Atos vai relatar várias coisas que Pedro enfrentou. Pedro preso, as cadeias abriram. Pedro saiu ali caminhando nitidamente. Quiseram calar Pedro. Ele não se calou. Em Atos 4 vai falar sobre isso. Ele não se calou. Ele estava diante das autoridades. Ele não se calou. Ele tinha apanhado junto com João. Ele se alegrou por ter apanhado, por professar o nome de Jesus Cristo. Será que nós estamos dispostos a apanhar por professar o nome de Jesus Cristo? Irmãos, a gente viu vários relatos de pessoas que foram mortas por Jesus. A gente até viu um tempo atrás um vídeo que foi colocado na época de missões, que a pastora Fabiana colocou, até da irmã Ariadne, ela falando a respeito de um homem, que o homem ele ficava, acho que uns 6 meses mais ou menos, apanhando do carrasco de joelho, e ele, todas as vezes que o carrasco ia bater nele, o olhar dele para aquele carrasco era de amor, ele amando aquele carrasco, o carrasco batendo nele, aquele soldado batendo nele, mas ele não deixou de amar. Chegaram e a ele, o filho dele chegou a ele e falou: pai, nega Jesus agora, lá em cima, se você acerta com ele vai te perdoar. Ele falou: filho, não tem como negar ele, não tem como negar o que ele fez tudo por mim. E chegou certo tempo, aquele soldado ele parou de bater naquele homem. Ele falou: eu não consigo, para de ficar me olhando assim. Aquele soldado caiu em lágrimas e se arrependeu do que ele estava fazendo. Pedro, quando ele se converteu, ele não se importava mais. Não tinha mais importância para ele o que ele iria passar, o que ele iria sofrer. Tanto que quando ele foi para a morte, ele falou: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Isso fala nos históricos da igreja, não está relacionado na Bíblia. Não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Pedro, ele negou porque ele estava em lugar errado. Mas quando ele se converteu, quando ele foi confrontado pelo próprio Jesus,
ele se converteu. O próprio Jesus confrontou ele. Natã confrontou Davi, porque Deus enviou ele. O Senhor Jesus mesmo confrontou Pedro, trouxe ele de volta. Amados, volto a dizer, Jesus, o Senhor, ele pode enviar uma pessoa para nos confrontar, ou ele mesmo pode nos confrontar a gente estando dormindo, ele nos despertar, falar: filho, para com isso agora, não faz mais isso, isso está te afastando da minha presença, isso está mantendo você longe de mim. O nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele sabe o jeito dele de agir para nos trazer de volta à presença dele. O que é preciso? Eu reconhecer que eu preciso ser transformado. Não adianta a gente cantar quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao início de tudo, se não estou disposto a ser confrontado pela palavra. Uma das coisas que eu, às vezes, eu me confronto bastante, até ouvindo alguns louvores, falo para vocês, até para você, irmão Caio, muitas das vezes eu escuto alguns louvores, eu fico assim: Senhor, eu não sou digno de cantar isso. Como que eu vou cantar alguma coisa que eu não estou conseguindo fazer? Eu preciso ser transformado para poder cantar esse louvor. Teve um certo louvor, uma certa feita, que eu fiquei um bom tempo sem cantar, até eu voltar novamente a ouvir o louvor e a cantar, porque o Senhor, ele me tratou, o Senhor, ele veio e me curou naquilo ali que eu precisava ser curado, e eu pude cantar novamente o louvor, porque às vezes, irmãos, a gente canta muitas coisas sem examinar a letra, sem estudar a letra, e canta somente da boca para fora. O Senhor não quer que cante da boca para fora, ele quer que o verdadeiro louvor saia do nosso coração, não somente falar da boca para fora, porque a gente está cantando louvor, é para ele, nós estamos cultuando, é por causa dele, tudo que nós fazemos é por causa somente dele. E como a gente entende esse propósito, a nossa vida, ela começa a ser transformada, a nossa vida, ela começa a ser o que? Totalmente mudada. Então a gente precisa compreender verdadeiramente o que o Senhor quer fazer na nossa vida e deixar ele moldar, deixar ele fazer, não botar barreira, falar assim: não, Senhor, até aqui o Senhor pode ir, daqui para cá não. Mas você não se converteu? Mas você não entregou a sua vida para mim? Mas por que eu só posso agir nessa parte aqui da tua vida? Ah, não, Senhor, porque aqui tem... Não, sem direito. Não existe esse termo que Jesus só pode ir numa parte da minha vida. Ou eu sou 100% dele, ou eu não sou dele. O cristão não pode ficar em cima do muro. Em cima do muro pertence ao diabo. Em cima do muro pertence ao diabo. Ou nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor e amamos ele de todo o coração, ou nós não somos dele. Por causa disso que eu falei, temos que avaliar realmente o nosso amor, de como nós estamos vivendo a nossa vida para Cristo. Não só basta vir o culto 2 vezes na semana. Uma das coisas que a gente sempre bate na tecla, a gente vem um culto 2 vezes por semana. Nessas 2 vezes por semana, bem, pastor Sandro vai ler a Bíblia na quinta-feira. Não, terça-feira tem estudo bíblico. Ou é ele ou é a pastora Fabiana que dá. Vai estar lendo a Bíblia. Então eu vou ler a minha Bíblia. Beleza, terça-feira. Segunda-feira você não leu a Bíblia. Aí fica quarta. Quinta-feira tem culto. Aí quinta-feira você vem para o culto. Quem estiver ministrando, você vai ler uma pequena porção da Bíblia. Aí fica sexta. Fica sábado. Aí domingo. Não vai dar para mim o culto à noite. Aí vem de noite. Você lê mais uma pequena porção da palavra. Isso é muito? Isso não é nada para quem fez tudo pela gente. Não é nada, irmão.
vir o culto quinta-feira e domingo é muito pouco para a gente. A gente precisa se alimentar todos os dias da palavra, todo dia, de segunda a segunda, a gente precisa se encher da palavra, a gente precisa estocar a palavra, porque quando você estoca a palavra, quando você ama realmente aquilo que você faz pelo Senhor, aí você sim, por causa disso que eu comecei a ministração com aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Como que eu posso, eu, Rodrigo, estou apontando para mim, como que eu, Rodrigo, eu posso dizer que eu amo o Senhor, mas eu não amo a palavra dele, eu não amo meditar na palavra dele, eu não amo conhecer a palavra dele, eu não busco ter intimidade com ele. Tanto que a palavra fala, quando tiver de orar, entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto, porque o teu pai que estiver em secreto, ele te recompensará. A gente entra no secreto, não é para ninguém ver, tanto que é secreto, é você e o pai, é ele que está te vendo, e é ele que vai te recompensar, não é pastor Sandro que vai te recompensar, não é a pastora Fabiana que vai te recompensar, não é nenhum pastor que vai te recompensar, mas é o sumo e eterno pastor, é ele que vai te recompensar, mas é o que? Com bênção terrena? Não, é bênçãos futuras, é você estar na glória com ele, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A nossa vida eterna é estar com ele, irmãos, a nossa vida é estar na glória com o Senhor. O nosso coração tem que estar o quê? Almejando cada dia mais estar na presença do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, temos que fazer a obra enquanto estamos aqui, cultuar. Quem tem que trabalhar o seu trabalho, seja a boca de Deus no seu trabalho. Porque, mas eu não tenho nenhuma função na igreja. Não, mas você tem uma função no seu trabalho. E o ID é para todos. O ID, como o Senhor fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é para todos. Não é somente para um grupo seleto na igreja. Sinto informar para aqueles que pensam que pregar o evangelho na igreja é somente para quem é evangelista ou quem é pastor. Desculpa, irmão. Desculpa, irmã. Se converte, porque se você entregou a tua vida a Cristo, o seu papel é pregar o evangelho, o seu papel é falar da boa nova do Senhor. Como que ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem vá? No seu trabalho, você é o embaixador do evangelho de Jesus, mas para isso você precisa se encher da palavra, você precisa conhecer a palavra, porque você não pode falar coisa inércia, você não pode falar coisa com coisa, você tem que falar o quê? Da palavra. Um versículo grava João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já vai esboçar o evangelho do amor de Jesus para aquela pessoa, que ela foi salva, que Jesus morreu por ela e que ela precisa se arrepender dos pecados dela. Mas isso você tem que partir do seu coração, você precisa ter fome e sede da palavra. E outra coisa, amar a pessoa, você olhar para a pessoa, não com o seu olhar. Eu não tenho que olhar para as pessoas lá fora com o meu olhar, porque o meu olhar é pecaminoso, o meu olhar é julgador, porque quando a gente olha, a gente já está julgando a pessoa, mas quando a gente fala assim, Senhor, que eu possa olhar para aquela pessoa com o teu olhar, Senhor, bota no meu coração uma gota do seu amor, para que eu possa amar aquela pessoa como o Senhor amou. Olha como o Senhor transformou a vida de Davi, trouxe ele de volta, ele estava em pecado, trouxe ele de volta. Pedro negou ele, rejeitou ele, mas foi restaurado, o Senhor trouxe ele de volta, tanto que depois ele foi o quê? Um grande pregador, ganhou várias almas para o Senhor. A primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram. Olha o poder da transformação do evangelho na vida de uma pessoa que antes estava nas trevas, mas ela foi para a luz. O Senhor inseriu nela
as palavras dele, inseriu nela o amor dele. Ele não teve medo mais, ele não titubeou, ele pregou o evangelho, doa quem doer, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele veio pregando o evangelho do arrependimento para aquelas pessoas, e aquelas pessoas se compungiram, ficaram com medo do que poderia acontecer com elas, e se arrependeram e reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Pedro foi um grande ganhador de almas. A terceira pessoa que a gente vai estar falando é sobre o grande apóstolo Paulo, um homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. A história dele começa em Atos, a partir do capítulo 8, falando sobre ele. Começa a partir do 8, Rodrigo? Sim, a partir do 8, porque começa até do 7, que no 7 vem falando sobre Estevão. Estevão, um homem cheio da presença do Espírito Santo. Ele não teve medo de pregar o evangelho. Ele vem falando do evangelho ali de Gênesis, mais à frente, mais Apocalipse, falando o quê? Do que Jesus iria sofrer por eles, do que Jesus tinha que padecer por eles. Ele falou assim: ele morreu por vocês, vocês o mataram. Ele não teve medo de apontar o dedo na cara dele e falar: vocês mataram um santo. Foi vocês que mataram. E aqueles homens ficaram com ódio. Irmão, a pior coisa que tem, uma das coisas mais terríveis, é você ver uma pessoa olhar para outra com ódio e querer matar. Mas isso não botou medo em Estevão. Ele continuou pregando com ousadia, com intrepidez, e confrontou aqueles homens. Aqueles homens mataram Estevão, apedrejaram ele. E o relato lindo que fala sobre ele é que ele se colocando de joelho, ele falando: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus à direita do Pai. Irmãos, olha que cena linda. A pessoa está sendo maltratada, está sendo apedrejada, mas mesmo assim ele tem o prazer, tem a primazia de se colocar de joelho, olhar para o céu, ver o céu aberto e o Filho de Deus à destra do Pai, à direita do Pai, tipo de pé. Meu menino, você não me negou. Amém. Olha que coisa linda, Jesus olhando lá de cima para cada um de vocês. Meu filho, minha filha, você não me negou, você professou meu nome. Ali aqueles homens ficaram com ódio dele e começaram a apedrejar ele. Ele não condenou aqueles homens, falou: Senhor, não impute esse pecado a eles, perdoa. E Jesus, o Senhor, o recebeu. E quem estava aos pés ali assistindo tudo? Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Mas a festinha dele estava prontinha para acabar. Estava prontinha para acabar a regalia dele de perseguição aos cristãos. Porque em Atos 9, a Bíblia vai relatar que Saulo, ainda respirando ameaças, ele pega cartas para poder ir atrás dos cristãos, ir atrás das igrejas. E ele, indo com mais 2 soldados, pegou o cavalo, foi atrás daquelas pessoas. E a festa dele acabou logo, porque uma luz veio e resplandeceu sobre ele, e ele vai e cai, e ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala: quem és tu, Senhor, que fala comigo? Ele fala: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas ele estava perseguindo a igreja. Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. E a festa dessas pessoas que estão perseguindo a igreja, a festinha delas vai acabar logo. Porque breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá. Glória a Deus, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Breve o Senhor virá e vai acabar com a festa dessas pessoas. E vai levar aqueles que realmente são dele. Aqueles que realmente têm se prontificado em pregar
o Evangelho àqueles que têm se doado em propagar a palavra do Senhor. E ali o que aconteceu? Saulo, ele ficou por 3 dias cego, ele caiu e ficou cego. Ele foi levado para a casa de Ananias, e o Senhor fala para ele: vai na casa, se eu esqueci agora o nome da pessoa, vai lá que vai ter uma pessoa lá, Saulo vai estar lá, e você vai orar por ele, e ele vai, mas Senhor, o Ananias fala: Senhor, ele é um grande perseguidor dos cristãos, não pode ir, porque ele é um vaso escolhido por mim, e ele vai sofrer muito por causa do meu evangelho. Ele vai sofrer muito. Amados, a partir dali, a vida de Paulo é totalmente transformada. Paulo, ele não teve medo de pregar o evangelho. Ele sabia de tudo o que ele iria sofrer. Ele sabia de tudo que ele iria padecer. É um dos textos que eu gosto muito, até eu cito bastante nas oportunidades que eu tenho. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé naquele que me amou e se entregou por mim. Até que ponto nós estamos dispostos a crucificar a nossa vida realmente pelo Senhor? Para vocês verem, frisando novamente, Davi estava no palácio, deixou de ir para a guerra e se contaminou. Pedro estava na roda dos escarnecedores, local que não era para ele estar. Paulo consentiu na morte de Estevão, um homem de Deus. Estavam em lugar que não deveriam estar, mas nem por isso deixaram de ser transformados. Nem por isso deixaram de ser confrontados, porque o próprio Jesus também confrontou Paulo. O próprio Jesus trouxe Paulo para a presença dele. Gente, olha que coisa linda, o próprio Jesus aparecer para ele e falar com ele, porque ele é um discípulo fora de época, ele não viveu ali, mas Jesus, depois que morre, ele aparece para ele e fala com ele e ministra para ele, fala o quanto ele deveria sofrer, o quanto ele deveria padecer, mas que ele iria levar o evangelho para muitas outras pessoas. Ele iria fazer que o evangelho dele expandisse para muito mais pessoas. E ele passou por perseguições, ele passou por açoites. Quantas das vezes ele foi açoitado, foi apedrejado, mas ele não se calou. Ele não teve medo e parou. O que tem te parado? Volto a dizer, o que tem nos parado de pregar o evangelho? O que tem feito com que a gente não fale do amor de Jesus para as pessoas? Qual é a perseguição que nós estamos passando? Que eu saiba até então, nenhuma. Não estamos passando perseguição nenhuma. Perseguição foi o que eles enfrentaram. Perseguição foi o que eles passaram. Tanto que, segundo as cartas de Pedro, ela foi escrita num momento de perseguição. A primeira Pedro e a segunda Pedro ela foi escrita num momento de perseguição. Pedro, ele quando estava na prisão, ele não teve medo. Ele continuou falando ali. Paulo, ele foi preso, ele não deixou de falar. Em todo o tempo que ele tinha oportunidade, ele falava do evangelho.
O que tem nos impedido de falar do Evangelho? As pessoas lá fora estão com fome de ouvir a palavra de Deus. Amós 8,11, a Bíblia ela fala: eis que enviarei fome e sede à terra, fome não de comida e sede não de bebida, mas de ouvir a palavra. Amados, tem muitos locais que infelizmente têm pregado um outro evangelho, um evangelho de conformismo, um evangelho de você tem que comer o melhor da terra, um evangelho que é só vitória, um evangelho que você não pode sofrer. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos ensina isso. Tanto que Jesus foi bem claro. João 16:33. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia após dia, vem e me segue. Irmãos, evangelho não é oba-oba, evangelho não é facilidade, evangelho não é que tudo vai dar certo. Tem dia que não está legal, tem dia que está nublado, tem dia que está tempestade, mas após a tempestade vem o sol lindo, vem o sol da justiça. E o mais importante é que Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias. Ele está com você, meu irmão, minha irmã, Ele está com você. Aonde você for, Ele vai estar com você. Ele vai estar com você nesses momentos que você está pensando que as coisas não vai dar certo, que não vai conseguir solucionar o problema. Uma coisa que meu irmão vem falando no carro: aprender a descansar no Senhor. Irmãos, muitas das vezes a gente não consegue descansar. Eu até falei para ele: irmão, às vezes eu tenho andado meio agitado, meio ansioso. Eu só esqueci como foi a frase que ele me falou, mas depois eu vou lembrar e falo. Depois eu falo, numa outra oportunidade eu falo. É aprender a descansar, ter a ansiedade, botar a nossa ansiedade no Senhor, irmãos. Amados, o Senhor, Ele sabe o tempo certo das coisas acontecendo na nossa vida. Não queira antecipar aquilo que é para amanhã. Não queira antecipar, porque todas as vezes que a gente quer agilizar as coisas, a gente está deixando Deus de fora. Uma das coisas que a gente tem que aprender, chamar o Senhor para fazer parte dos nossos planos. Senhor, estou pensando em fazer isso. É do seu agrado? Será que vai ser bom para a gente? Convida Ele para fazer parte. Não deixe Jesus fora da sua vida. Não deixe, porque quando Ele está fora dos seus planos, quando a gente não entrega as coisas a Ele, quando a gente deixa Ele de lado, a tendência é o quê? É a gente tropeçar, porque a gente deixa de olhar para Ele. Davi deixou de olhar para o Senhor. Era para ter ido para a guerra, não foi. Pecou. Pedro não deveria estar sentado na roda dos escarnecedores. Ficou ali, negou Jesus. Jesus o restaurou. Paulo consentiu na morte de Estevão, mas Jesus trouxe ele de volta. Porque eles conheciam a palavra. Jesus trouxe eles de volta ao primeiro amor. Lembra que quando a gente começou o culto: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. E o lindo é que ele, o Pai, vai vir e vai fazer morada na gente. Olha que linda, o Pai, o Filho, o Espírito Santo fazendo morada dentro de você. E olha o que é lindo, Salomão, ele construiu um templo grandão para que Deus pudesse habitar. E hoje ele habita num coração pequeno, porque
Ele quer ter comunhão direta com cada um da gente. Ele quer ter comunhão todos os dias da nossa vida. Mas será que nós queremos ter essa comunhão? Será que nós queremos ter esse relacionamento diário com o Senhor? Temos que avaliar, irmãos, temos que avaliar como está o nosso amor pelo Senhor, se o nosso coração está desejoso realmente pela presença dEle. Fala, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Pai, eu quero a sua presença na minha vida todos os dias, porque aí a gente pode declarar: quero voltar ao primeiro amor, quero voltar. Se repete? Repete? Aí você vai poder declarar que você realmente quer voltar ao primeiro amor, porque você vai estar abrindo seu coração para Ele, para o Senhor Jesus. Fala: Senhor, chega de viver longe da Tua presença, chega de viver, Pai, longe do Senhor. Pai, eu desisto. Faz o que o Senhor quiser, Pai. Só te peço uma coisa: me ensina a ser obediente, me ensina a te obedecer, me ajude a andar conforme a Tua vontade. Deixe que eu siga as Suas pegadas, permita que eu siga os Seus passos, porque quando a gente segue os passos de Jesus, irmãos, não tem como a gente se perder, não tem como a gente desviar do caminho, tanto que Ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, segue esse caminho. Ele não é beco sem saída, Ele não é aquela vielazinha, Ele não é atalho, Ele não é desvio, Ele é o caminho. Se tem alguma pessoa tem falado algo diferente para você, que não seja a palavra do Senhor, foge, porque Ele fala que Ele é a verdade. Somente Jesus Cristo, Ele é a palavra encarnada do Pai, Ele é o verbo vivo que se fez presente em nossas vidas. Ele se faz presente aqui nessa noite. Ele se faz presente aqui nessa noite. Ele quer te restaurar, mas cabe você, irmão, permitir que Ele possa te restaurar nessa noite. Cabe a você deixar que o Senhor Ele venha tocar do alto da tua cabeça a planta dos teus pés e venha renovar e venha trazer você novamente para a presença dEle, e você possa declarar: Senhor, eu não quero sair do seu caminho. Senhor, eu sei que o Senhor é verdade. Pai, eu sei que eu só tenho vida quando eu estou no Senhor. Meu amado, a sua vida só é vida quando você está com Ele. Não existe vida longe da presença do Senhor. Não queira viver uma vida longe da presença dEle. Não queira viver uma vida de regalinha. Não queira viver uma vida de regalia. Não queira viver uma vida como você vai num fast food, que é aquela vida, aquele lanche rápido que você chega, pede e vai embora. Não. Se deleita do pão da vida. Se deguste do pão da vida. Queira experimentar mais e mais do pão da vida. Amado, uma frase, eu citei aqui uma vez, algo que o Senhor falou para mim: só se contenta com migalha aquele que nunca experimentou do pão da vida. Você não tem que comer migalha, meu irmão. Minha irmã, você não tem que viver de migalha. O pão vivo que desceu do céu, Ele se faz presente. Ele quer que você se alimente dele, porque você é fortalecido quando você se alimenta do pão do céu, quando você se alimenta do pão da vida. Por que Davi voltou à presença? Porque ele experimentou. Por que Pedro voltou a exercer? Porque ele experimentou do pão da vida. Por que Paulo voltou? Tanto que ele cita até a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 13, ele relata ali, porque ele experimentou do pão da vida. Amado, culto, mês após mês, nós temos experimentado do pão da vida, mês a mês. Só que culto de ceia a gente celebra uma vez no mês. Só que o pão vivo que desceu está acessível para você todos os dias na sua casa, porque todo mundo aqui tem uma Bíblia. Você só não come do pão
Porque você está o quê? Está enfadado de comer alimento em fast food. Pare de se alimentar em fast food. Comece a se alimentar do pão do céu. Comece a se alimentar do pão da vida e você vai ver como você vai ser fortalecido.